Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. E hoje nós vamos refletir, conversar um pouco sobre o capítulo de Deuteronômio 15. É um capítulo que fala de bênçãos, que fala de avareza, que fala de ajudar, que fala de cuidar, que fala de receios, enfim. Todos nós passamos por situações difíceis, por situações melhores, e o que Deus diz é que nós precisamos cuidar uns dos outros, porque Ele cuida da gente. E muitas vezes a gente tem receio, né, de cuidar, de doar um pouco do que temos, com medo de não conseguirmos depois suprir as necessidades que nós temos, as nossas responsabilidades. Mas o que Deus diz nesse capítulo é que Ele cuida de nós. Ele diz o seguinte: eu cuido de vocês, por isso vocês podem cuidar uns dos outros. Beleza, pessoal? Fica até o final desse capítulo comigo que você vai se surpreender. E essa palavra pode ser a palavra que você está precisando ouvir no seu coração, né? Para uma atitude que você precisa tomar. Legal? Antes disso, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, e aí você será avisado todos os dias dos vídeos que nós estamos aqui fazendo, refletindo a palavra de Deus. Compartilha com um amigo, com uma amiga que também mereça receber esse vídeo. Deixe o seu comentário é muito importante, porque ele nos ajuda, ele nos critica, elogia, deixe o seu testemunho, tá? E isso pode ajudar não só a mim, mas a outras pessoas que também estejam precisando ouvir a palavra de Deus. Não menos importante, peço que você deixe o seu like. O like, o que acontece com o like? A plataforma, o YouTube, à medida que você vai dando like, ela encaminha esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade. Me ajude aí, pessoal. Vamos lá, vamos conseguir mais inscritos, mais pessoas que venham ler e refletir a palavra de Deus. Legal? Bom, contextualizando aí o capítulo de Deuteronômio 15, é aquilo, Deus está instruindo, né? O povo está prestes a entrar na terra prometida e Deus está instruindo ali desde da higiene, do que come, do que não come, como é que faz, como é que não faz. É que ele está falando de não ser um povo opressor. Ele está dizendo que não há necessidade de haver pobres entre o povo. Se cada um puder dividir um pouco do que tem, não tem pobre. A verdade é essa. Ele está dizendo que para você não eternizar dívidas. Ele está dizendo para você doar uma parte daquilo que você tem de coração leve, livre e solto, sem ficar com aquele peso, né? Vai chegar aqui o ano do perdão, o ano do perdão, das dívidas, eu vou parar de ajudar. Não faça isso, porque a todo tempo Deus está percebendo, está olhando o seu comportamento, o nosso comportamento. E à medida que a gente doa mais, que a gente cede mais, que a gente abre mão mais daquilo que a gente tem, mais Ele nos abençoa. É disso que esse capítulo fala. Procure abençoar, procure dividir aquilo que você tem, sem temer, porque Ele diz, Ele cuida de nós. E Ele nos dá aquilo que é necessário, certo? Quero trazer até um testemunho pessoal aqui. Eu, por muitos anos da minha vida, trabalhei, né, por CLT, e o CLT, ele tem na minha opinião hoje, eu penso assim, tá? Ele tem uma falsa ilusão de segurança. Eu tenho uma segurança porque eu tenho um salário fixo, garantido, e se eu for mandado embora eu tenho um FGTS, eu tenho auxílio de desemprego, e isso te aprisiona. Isso te faz não enxergar oportunidades. De um tempo para cá, de pelo menos aí 3 anos, entre 3 e 4 anos, eu passei a trabalhar por conta própria, e graças a Deus o nosso nível de vida ele melhorou. Sim, abri mão de algumas coisas, mudei comportamentos, mas eu percebo, eu entendo, vejo que hoje o empreendedor, trabalhar por conta própria, ele te dá mais oportunidade de você criar, de você ser, ele te estimula a ser mais criativo. Agora, por outro lado, o que acontece, né, e que faz sentido com esse capítulo? Você fica muito ressabiado. Eu, por exemplo, Deus diz isso nesse capítulo: você deve comemorar pequenas vitórias.
né? Você deve reconhecer pequenas vitórias. Então eu tenho isso comigo. Sempre que eu consigo, né, fechar o mês com tudo pago, principalmente o curso do meu filho, as contas de casa, né? Porque aqui moramos na casa da minha sogra, essa casa não é nossa, então eu procuro deixar tudo em ordem, né? Adiantar para contas. Graças a Deus nós nunca atrasamos nada, né? Deus sempre proveu aqui para que a gente pudesse estar com tudo em dia. Quando tem um probleminha, alguma manutenção a gente faz, enfim. E graças a Deus está tudo certinho, né? E Deus, se Deus quiser, vai manter assim. Mas quando eu consigo, eu comemoro, eu falo, graças a Deus, Senhor, puxa vida, mais um mês que nós conseguimos. Porque eu sei o quanto é o esforço, né? O quanto é a minha responsabilidade. Meu filho é um adolescente, ainda não trabalha, então a responsabilidade é toda minha. Eu não tenho mais uma companheira, alguém do meu lado que divida comigo, que me oriente, que me dê força, não. Quem me dá força é Deus e eu. Eu não tenho uma pessoa, uma mulher do meu lado que me dê forças, que segure naquele dia que você chega mais para baixo. Que esses dias acontecem, né, pessoal? Claro, com todo mundo. Então, eu preciso ser forte. E eu procuro, sim, reconhecer, procuro comemorar pequenas vitórias. É uma coisa que eu já faço há algum tempo, procuro exercitar isso. Toda vitória que eu tenho pode ser de um dia de trabalho que eu consegui voltar para casa, pode ser de uma venda que fizemos inesperada, pode ser de uma grande corrida que fizemos, enfim. A gente procura comemorar e reconhecer que Deus, naquele momento ali, naquela vitória, Deus está com você, está cuidando de você. Assim como quando você tem a derrota, Ele também cuida de você, Ele está ali com você para te dar o suporte, para te orientar. Você coloca para Ele, né? Você fala para Ele o problema, pede ajuda a Ele, e Ele certamente ouve você e te dá a orientação para que você consiga superar aquele problema de maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira em paz, que é a melhor coisa. A pior coisa que tem é você resolver problemas, ou até mesmo soluções, quando você está naquela ansiedade, você está naquela confusão. Você muitas vezes acaba errando justamente por isso. Quando você está em paz, você está tranquilo, você procura agir de maneira fria, de maneira tranquila, calma, e aí as coisas fluem de maneira melhor. É a minha opinião. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Deixa aí o seu comentário. Diga aí se você também passou por algum problema em que você teve que pensar, agir dessa forma, ou você agiu diferente. Como é que você agiu? Como é que você pensa? Como é que você raciocina com relação a esse assunto? Então, mais uma vez, né, o contexto do capítulo ele é muito claro. Né? Não se tornem opressores. Né? Nós vivemos numa sociedade hoje, eu acho que no mundo, tá? A maioria do mundo, mas falando de Brasil, em que bem poucos têm muita coisa e muita gente tem pouco. Certo? Vou repetir. Poucos têm muito e muitos têm pouco. E eu acredito que isso poderia ser diferente, porque o Brasil tem muitos recursos, isso poderia ser diferente. Nós passamos aí por diversas áreas onde a gente vê áreas enormes, né, que não são aproveitadas, que não se dá a oportunidade de que o povo ali construa, divida, e você vê regiões onde já não tem mais como construir, onde aí fica tudo amontoado, as pessoas morando mal, as pessoas sem saneamento, e você não vê uma posição efetiva, não só do governo, mas também da sociedade, de chegar e falar, não, peraí, vamos dividir um pouco mais? Vamos pensar um pouco mais nas pessoas? E aqui não estou falando de socialismo, de capitalismo, não estou falando nada disso, estou falando de atitude humana, atitude cristã, atitude realmente de pessoas que seguem a Deus, que servem a Deus, que querem viver o propósito de Deus. É isso que eu estou dizendo. É uma coisa para a gente refletir. Tá? Será que a gente não poderia dividir um pouco mais? Por que os bancos, por que as instituições financeiras precisam cobrar juros tão altos? A sensação que dá é que a empresa, a instituição financeira, ela já torce para você não conseguir pagar. Porque aí, além dela tomar o seu bem, ela ainda fica te cobrando uma dívida com juros absurdos. Veja, a visão, o que aparenta é isso. É isso? Não é isso? Não sei. Não tem como garantir. Mas parece isso. Parece que já é uma coisa com a intenção de fazer você ficar ali devedor para sempre. Entendeu? Não há uma sensatez em entender, poxa, o que você... Ok, eu não estou dizendo aqui, tem pessoas que já fazem com intenção de não pagar. Estou falando no geral, pessoal. Eu estou analisando no geral. Certo? Pessoas que realmente queiram pagar, pessoas que precisem fazer.
Você financia um carro, você paga 3 carros. Você financia uma casa, você paga... Ah, mas você precisa ter estratégia, você precisa adiantar isso. Gente, falando no geral, né? Por que nós não poderíamos ter uma coisa mais justa, mais equiparada, mais equivalente? Enfim, é apenas uma reflexão. Eu acho que na Bíblia, nesse capítulo especificamente, se você for lá ler, se você for parar e analisar, você vai ver que Deus ali, ele está dizendo isso. Ó, não há necessidade de haver pobres entre vocês. Se todos dividirem um pouco, todos vão ter, vão continuar lá alguns a ter Ferrari, a ter Mercedes, e outros vão ter lá o seu Chevette, o seu Kwid, como aqui o meu, certo? Todo mundo vai ter um pouco, né? Por que precisa ter muitos, né? Muitos com pouco, e dependendo aí de ajuda governamental, e outros que são bem poucos, né, da população, terem que concentrar uma quantidade gigante de renda, né? Fora uma classe política que cada vez mais aperta, né? O povo aperta, cada vez mais ela tira. É uma classe também extremamente privilegiada, onde tem privilégios que a gente nem imagina, né? Você imagina você trabalhar num lugar onde você tem direito à casa, a roupa, a carro, enfim, é tudo. Se você agora não tem mais, né? Agora tem a internet. Antigamente eles tinham selos. Eu mando a carta para alguém, quem paga sou eu, quem paga é o povo que paga a carta que o cara manda para alguém. Você tem uma coisa absurda no Brasil, que é fundão eleitoral, ou seja, eu pago para o sujeito fazer propaganda. Você tirando do povo esse dinheiro. Enfim, são questionamentos aqui que a gente faz e que eu acho que fazem sentido com a Bíblia. Esse dinheiro todo aí, se tirado, se voltado realmente para o povo, voltado de maneira séria, de maneira honesta para o povo, eu acredito que tivesse mais em consonância com aquilo que Deus está falando nesse capítulo. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje é esse. Tome cuidado, não se torne um opressor, não se torne uma pessoa avarenta. Às vezes você se torna um opressor de você mesmo. Só pensa em trabalhar. Você não aproveita, né? Você não goza daquilo que você ganha. Você não proporciona à tua família, aos teus, um conforto dentro daquilo que você pode, porque você só pensa em acumular. Você não divide com alguém que você percebe, você realmente viu aquela pessoa ali, Deus toca o seu coração, mas você fecha ele, você finge que não viu, né? É isso que o capítulo está falando, tá? Procura dividir, porque certamente Deus está cuidando de você. Eu estou falando aqui de pessoas que fazem de forma intencional, né? De fingir que não vê, mas muitas vezes a gente, esse não ver é uma proteção, né? É um medo, e é justamente isso que Deus está falando. Não tenha medo. Pode dividir, pode de maneira responsável ajudar, que Deus está cuidando de nós e Ele certamente não nos deixará para trás. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o capítulo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, peço que você faça a sua inscrição, se inscreva no canal aí, me ajude. Ative o sino, tá, de notificações, aí você vai ser avisado dos novos vídeos que nós fazemos todos os dias. Compartilhe com um amigo ou com uma amiga que também goste desse tipo de conteúdo. A intenção aqui, pessoal, é incentivar, né? Incentivar mais pessoas a ler a Bíblia, a refletir a palavra de Deus e principalmente de viver de acordo com o que a palavra nos ensina. Por isso, deixe o seu comentário, deixe o seu testemunho, deixe a sua opinião, o que você achou, o que você viveu, como é que esse capítulo tocou o seu coração. E deixe o seu like, porque aí o YouTube ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade, vir aqui todos os dias ler a Bíblia e procurar viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Tá legal, pessoal? Obrigado a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.